Que ideia você tem para o futuro de seu filho? Nós fazemos parte do colégio que mais cresceu nos últimos tempos. Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje a nossa segunda etapa e vamos iniciar com um objeto de estudo que não é muito estranho para vocês. É bem familiar, por sinal. Nós vamos começar a estudar as equações polinomiais do segundo grau disfarçadas. Vocês vão perceber no decorrer desse capítulo que são três equações polinomiais do segundo grau disfarçadas que vocês já conhecem o processo de resolução. O que muda é o início do processo, né? E depois vocês vão perceber que a regra é a mesma aplicada nas equações do segundo grau normalmente. Então, para início, nós vamos estudar a equação biquadrada, ou seja, equação do quarto grau. Então, como é que resolve a equação do quarto grau? Eu coloquei aqui no quadro um exemplo. Primeiramente, como identifica? Você vai ver o termo A, se ela tem o expoente 4. Se ela tiver o expoente 4, então ela é do quarto grau. Então, o que é que eu vou fazer para resolver uma equação do quarto grau? Primeiro, na equação do quarto grau, eu tenho que transformar ela em uma equação do segundo grau. Então, toda vez vocês vão ter que fazer essa relação. O x ou a incógnita que veio na equação ao quadrado vai ser igual a y. Se ela é do quarto grau, vai ser igual a y ao quadrado. Ou seja, se x ao quadrado é igual a y, x à quarta é igual a y ao quadrado. Em linhas gerais é isso. Então eu vou reescrever essa equação. X ao quadrado é igual a y. Então, isso aqui nós vamos usar no final da operação. Então, menos 41x ao quadrado. X ao quadrado não é igual a y, então eu vou colocar y aqui. E mais 400 igual a zero. Não tem incógnita, então eu vou repetir. Mais 400 igual a zero, né? Então tá aqui, reescrevi minha equação polinomial e ela ficou agora do segundo grau. Então eu vou aplicar aquela regrinha básica, achar os coeficientes numéricos. Quem são os coeficientes numéricos? Quem estudou álgebra lembra. Coeficiente é a parte de número de uma expressão algébrica. Aqui não é uma expressão algébrica, então eu vou pegar os coeficientes. Quem é o coeficiente do primeiro termo, que nós chamamos de A? O termo que está acompanhado do quadrado, lembram? É chamado de termo A. Então quem é que está acompanhado aqui no termo A? O número que está acompanhado. O número que está acompanhado é 1. Então A é igual a 1. Professor, mas não tem número nenhum aí, mas tem uma letra. Uma letra é 1, uma unidade. Aqui nós temos menos 41y. Y não tem expoente nenhum. E nós já sabemos que o termo que não tem expoente é chamado de termo B. Então eu vou chamar esse valor que está na frente do y, menos 41, de B. Então B vai ser igual a menos 41. E o termo C é 400. Porque o termo C é o termo independente, que não tem letra nenhuma acompanhado dele. Ele é um termo independente. Então eu vou chamar C igual a 400. Aí eu vou aplicar uma regra chamada regra do discriminante, que é popularmente chamada como delta. Então eu vou botar aqui, ó, delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é B? Menos 41. Por isso que eu acho os coeficientes. Então só vou trocar aqui, ó. Quem é B? Menos 41 ao quadrado, né? Porque ele está ao quadrado. Menos 4, porque já está na fórmula. Quem é A? É 1 vezes 1. Vezes C. Quem é C? 400. Então, vou escrever aqui 400. Pronto. Formei. Aí, eu vou querer... menos 41 ao quadrado é o mesmo que 41 vezes 41. Eu multiplico, faço a minha continha. 1 vezes de 1 é 1. 1 vezes de 4 é 4. 4 vezes de 1 é 4. 4 vezes de 4, 16. Então, ó, vou baixar o 1, aqui vai dar 8, porque aqui eu vou somar. E aqui vai dar 6, baixei o 1. Então, ó, 41 vezes de 41 é 1681. Eu vou colocar aqui, ó, delta é igual a 1681. Menos, deixa eu apagar esse valor que eu achei aqui. Eu vou fazer agora, ó, 4 vezes de 1 dá 4.
Aí eu vou fazer 4 vezes de 400, eu monto a continha para descobrir. 4 vezes de 400. Então, ó, 4 vezes de 0, 0, 4 vezes de 0, 0 e 4 vezes de 4, 16. Então, vai ficar 1.600, tá vendo? Eu já fiz minha operação. Então, vou fazer aqui, ó, 1.681 menos 1.600. Eu posso montar a operação aqui, 1.881 menos 1.600. Que aqui eu vou baixar 1, vou baixar 8, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então sobrou quem? 81. Delta é igual a 81. Tá vendo? Então já achei o valor de delta. Depois que eu achei o valor de delta, eu vou colocar ele aqui do lado, só porque eu vou apagar isso aqui, porque meu quadro é pequeno. Mas no caderno de vocês, quando vocês estiverem calculando, vocês deixam a operação inteira. Vocês não precisam apagar. Então delta eu achei que é 81. Vou deixar aqui no cantinho. Porque agora eu vou aplicar uma fórmula que no Brasil nós conhecemos como fórmula de Bhaskara. Mas no resto do mundo não é assim que conhece, né? Então, Bhaskara... Então, Bhaskara foi uma das pessoas que aplicou esse conhecimento. E aí, ela já tinha sido inventada antes. Eu já expliquei até essa história quando eu expliquei a equação do segundo grau para vocês. Mas vamos entender que seja a fórmula de Bhaskara, porque isso agora é o que menos importa. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara, como é conhecida, é isso. Ó, x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que foi quem nós achamos anteriormente. Ele está aqui. Sobre 2A, tá vendo? Isso aqui fica na nossa mente, que é uma beleza. Eu aprendi isso no ensino fundamental lá no meu 9º ano e nunca esqueci. Então, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Isso é Bhaskara. Então, eu só vou trocar, ó, quem é b menos 41. Então, ó, já tem um menos aqui, ele vai ficar... Como eu não vou poder botar menos 41, dois sinais juntos não pode ficar assim. Eu vou colocar o menos 41 entre parênteses. Aí agora eu vou colocar mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Eu achei, ó, aqui ele, ó, 81. Coloquei 81 sobre 2A. Mas quem é A? A é 1. Então eu vou multiplicar por 1. Tá aqui, ó. A. Então, ó, isso aqui, deixa eu puxar pra cá, pra cima. Isso aqui vai ser o mesmo. Menos com menos vai dar mais. Então, 41. Deixa eu colocar o x antes. X é igual a 41. Mais ou menos, raiz de 81. Eu vou procurar um número que é elevado ao quadrado. Raiz quadrada. Então, eu vou procurar um número que é elevado ao quadrado de 81. Eu já sei que esse número é 9. Porque 9 vezes de 9, que é 9 ao quadrado, dá 81. Então, aqui no lugar da raiz, eu vou extrair a raiz. Vai ficar 9. Sobre 2A. Quem é 2A? 2 vezes de 1. Quanto é que dá 2 vezes de 1? 2. Pronto. Aqui eu vou dizer que x' é igual 41 mais, eu vou usar o mais. 41 mais 9 sobre 2. 41 mais 9 vai dar 50 sobre 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, x' é 25. Vocês sabem que a equação do segundo grau tem duas respostas se ela tiver o delta positivo. E eu achei delta positivo. Delta maior que zero. Se o delta fosse igual a zero, ela teria uma resposta apenas. E se o delta fosse menor que zero, desse um número negativo, não existiria. Então, continuando, eu vou fazer agora com o menos. Eu fiz o mais, tá vendo? O mais de cima, eu fiz aqui. Agora eu vou pegar o menos. Vai ser a mesma coisa, só que eu vou chamar de x duas linhas. Então, ó, 41 menos 9 sobre 2. Então, ó, 41 eu tiro 9, fica quanto? Né? Aí você faz essa operaçãozinha e descobre que se eu tiver 41 e tirar 9, eu vou ficar com 32 sobre 2. Que aqui 32 dividido por 2 vai dar 16. Então eu achei que x' vale 16. Encontrado as minhas raízes, eu vou fazer só uma ressalva, né? Eu coloquei x aqui na fórmula de Bhaskara, mas na verdade é y, porque a incógnita aqui da equação é y, e a mesma incógnita eu tenho que usar aqui durante toda a resolução. Eu coloquei x porque comumente nós utilizamos x na equação de segundo grau, mas eu fiz a troca. Então eu tenho que usar y também aqui. Feita essa correção, nós agora vamos achar o valor de x.
achamos o de y, né? Nós não fizemos a troca, que x ao quadrado é igual a y, e trocamos a equação, virou equação de segundo grau. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aquele x ao quadrado que nós utilizamos lá no início para fazer a troca e achar o valor de y. Então, achar o valor de x, melhor dizendo. X é igual a y. Eu não disse isso logo no início? Então, quem é x? Eu não sei ainda, mas eu sei quem é y. Então, x ao quadrado é igual a y. Mas quem é y'? 25. Eu coloco aqui no lugar do y, 25. Então, ó, aqui eu posso chamar também de x' ou x1. Tanto faz, ou x' ou x1. Então, x1 ou x' ao quadrado é igual a 25. Gente, a operação inversa da potência é a raiz. Potenciação, o contrário é radiciação. Então, se eu tenho x ao quadrado, eu vou passar esse quadrado para o outro lado, vai passar a ser raiz quadrada. Então, esse x1 aqui vai ser igual a raiz quadrada de 25. x1 é igual mais ou menos 5. Tranquilo? Então, o valor de x é mais ou menos 5. Só que tem y'. Aqui foi y'. Tem y duas linhas no caso. Então, ó, eu vou fazer o mesmo processo. X ao quadrado é igual a y. E aí vai ficar x ao quadrado, no caso vou chamar de 2x, porque está referente a y duas linhas, é igual, quem é y duas linhas? 16. Então eu vou colocar aqui 16 no lugar do y. Então, ó, x duas linhas, ou x2 ao quadrado, vai ficar x2 raiz quadrada de 16. Tá vendo? Aí eu vou, x duas linhas, extrair a raiz de 16. Assim como eu extraí a raiz de 25. E vou ter que mais ou menos 4. Por que mais ou menos? Porque raiz de 16, porque a raiz de 16 pode ser ou menos 4 ou mais 4. Porque, veja só, eu não disse que para achar a raiz de um número eu tenho que elevar um número ao quadrado para dar o valor que está dentro do radical? Então, se eu elevar menos 4 ao quadrado, vai ser 4 vezes 4, 16. Aí é o mais 4. E se fosse menos 4 vezes menos 4, também ia dar 16, porque menos com menos dá mais. A mesma coisa no 25. Por isso que admite as duas respostas. Então, o conjunto solução vai ser mais 5, menos 5, menos 4, 4. Se você quiser colocar na ordem, também fica. Professor, se eu quiser colocar conjunto de solução é mais ou menos 5 e vírgula mais ou menos 4, está correto? Também está correto. Então é isso que você vai fazer todo esse processo. Acha primeiro o valor de y, que é a incógnita que eu transformei. Depois eu acho o valor de x, que a ideia dessa equação do quarto grau é achar exatamente o valor de x. Se fosse do segundo grau, eu acharia duas respostas. Como ela é do quarto grau, eu vou achar 4 respostas. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 soluções. Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, anotem. E na aula ao vivo vocês me chamam para tirar a dúvida. Se você não é meu aluno em algum dos colégios que eu dou aula, coloca a dúvida nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, porque conhecimento nunca é demais. Muito obrigado e até a próxima aula. Venha fazer parte você também.